Vamos embora, Mioca. Vamos para os destaques individuais. Aí, como é que você quer começar? Se você quiser fazer já os dois, como foi um 0x0, talvez esteja muito interligado ali. Cara, fica à vontade. Vamos lá. Do lado positivo, teve muita gente que eu gostei. Eu gostei muito do trio de meio de campo, sabe? Eu acho que o time se portou muito bem ali no meio de campo. Gostei das aproximações do Richard. Richard tem sempre uma boa movimentação, né? Ele sempre dá a opção. Por exemplo, no segundo tempo, quando o Eric foi para o lado direito, era... Porque, assim, no primeiro tempo era o Sobral, que ia um pouco mais para a direita, já que não tinha ninguém, né? Como o Vina centralizava um pouco mais e o Mendonça pela esquerda, aí o Sobral ia um pouco mais para a direita. E quando o Eric foi para o lado direito no segundo tempo, aí o Richard cobriu mais o lado esquerdo até depois ser substituído. Mas eu gostei muito do meio de campo. Vou destacar o Sobral desses três, né? Eu acho que o Richard fez uma boa partida, o Richard também, mas eu vou colocar o Sobral como esse destaque porque foi o Sobral na essência, né? Assim, brigando, lutando, recuperando bola, errou ali uns 2, 3 passes, mas sempre foi um jogador muito voluntarioso. Então sempre teve disponível na partida para recuperar muitas bolas. Então, boa parte das bolas recuperadas no segundo tempo foi o Sobral que fez, e até mesmo no primeiro tempo, quando o Ceará tinha até mais a posse da bola, muitas vezes era o Sobral que tinha essa ação, né, de ser o jogador mais da saída, de chamar o jogo. Foi um ponto muito importante. Aí eu vou começar a entrar na dúvida, porque para mim eu acho que o Sobral vai nessa segunda colocação, né? Eu vou colocar na terceira colocação o Vina. O Vina, apesar de ter não começado muito bem o primeiro tempo, eu acho que a partir do momento da lesão do Mendonça, ele passou a chamar essa responsabilidade. Então ele foi um jogador muito mais influente. Ainda está com problema na conclusão, está um pouco precipitado. Nessa própria jogada que ele tenta bater de fora da área, talvez se ele tivesse esperado um pouco mais, o Peixoto já estava fazendo o facão, poderia ser uma melhor possibilidade de dar o passe para, quem sabe, ali abrir o placar, mas talvez essa ansiedade dele de voltar a balançar de novo as redes tenha atrapalhado ele para fazer algumas jogadas de ataque, mas eu vou colocar ele na terceira colocação. E vou ficar com o Luiz Otávio, apesar, como a gente estava citando, essa falha dele no primeiro tempo, né, que ele tenta dar a cabeçada, acaba furando, e ali foi uma disputa muito, assim, foi uma disputa, talvez foi a grande disputa do jogo, né? Hulk contra o Luiz Otávio, assim, eram vários embates, e o próprio Luiz Otávio falou na saída do gramado ali, dizendo é difícil marcar o Hulk, todo mundo sabe disso, porque o Hulk é simplesmente o melhor jogador que atua hoje no futebol brasileiro, e o Luiz Otávio foi muito bem. Para quem estava parado há muito tempo, mesmo ele tendo dado ali acho que ele teve 2 momentos de erro no jogo. Esse que foi a furada, e um outro que ele foi tentar dar o bote mais em cima, que eu acho que às vezes o Luiz Otávio, quando ele tenta dar o bote em cima e não consegue, aí gera um espaço muito grande na defesa, que foi um outro momento. Mas eu acho que na maioria dos duelos, acho que boa parte, praticamente 90% dos duelos que ele teve com o Hulk, ele foi muito bem. Segurar o Hulk não é fácil, e para quem estava muito tempo parado, eu acho que ele desempenhou talvez o melhor papel em campo, porque não era fácil. O Hulk era o jogador mais difícil de você segurar do ataque da equipe do Atlético. Léo, você. Tá no mudo, meu pódio é muito parecido com o do Minhoca, mas em terceiro lugar eu também destaco esse equilíbrio que o meio de campo do Ceará dá, as 3 peças de volantes, e mesmo o time tendo sofrido com tantos desfalques, foi uma ideia tática de jogo que funcionou, assim, mesmo alternando tanto as peças. Eu acho que é uma coisa que ficou sólida nesse time, na identidade desse time, na forma de jogar. Eu acho que permite o time ser competitivo tanto dentro como fora de casa. Assim, essa ideia do Dorival de ter 3 ali e não considerar volante, ele disse, ó, tem 3 meio-campos ali, não tem 3 volantes. E você percebe que o Sobral atua na construção ofensiva, que o de Richardson atua na construção ofensiva, o Richard atua na construção ofensiva, tanto quanto o meia. Assim, tanto quanto o meia, e são os 3. Eu acho que isso faz toda a diferença na solidez do jogo do Ceará. Então, por isso eu queria destacar em terceiro lugar o Richard. Eu acho que a partida do Richard foi muito boa. Ele foi muito responsável por essa dinâmica da bola mais vertical do Ceará. O Richardson, ele consegue conduzir a bola à frente no ataque, mas conduz ela no pé. O passe do Richardson, ele é sempre lateral. Assim, ele pega a bola, gira, ele já procura abrir o jogo. E naquele momento do jogo tá tão truncado, o passe vertical do Richard, ele foi o que conseguiu abrir um pouco do espaço que o Ceará teve durante o jogo. Então, em terceiro lugar, eu queria colocar o Richard. Em segundo lugar, o Sobral. Assim,
Sobral veio de sair, voltou de contusão, assim, como se não tivesse saído, e isso deixa mais claro o tamanho do erro que foi abrir mão do Sobral e do Richardson naquele último jogo contra o Goiás. Em primeiro lugar, concordo com o Minhoca e Gênero, no primeiro grau, o Luiz Otávio assim, foi soberbo, assim, errou pouco, e a quantidade de erros que ele cometeu diante da tarefa que ele teve, que foi parar o Hulk, não foi a primeira vez. Ele realmente anulou o Hulk. O Hulk costuma já vir mais de trás, mas veio mais ainda. Dentro da área ele conseguiu se impor ali fisicamente, porque assim, você ir para o físico com o Hulk é meio complicado até para um zagueiro. Então a arma do Luiz Otávio para anular essa peça do Atlético foi antecipação. Assim, na maioria das vezes ele acertou essa antecipação. E é até uma característica que é muito mais marcante no Messias, mas hoje eu acho que o Luiz Otávio foi impecável nesse aspecto, então colocaria o Luiz Otávio como o melhor do jogo. Minhoca, os piores. Negativos, né? Cara, assim, eu senti que o Vinícius Machado, ele não foi tão exigido, mas eu acho que a defesa, às vezes, por isso que eu falei do primeiro tempo, né? Tava recuando demais a bola para ele, e ele, com a reposição com os pés, ele deu muitos sustos, né? Teve, assim, algumas jogadas que iam para ele e ele não conseguia nem chutar a bola para cima, né? Era uma bola meio reta. E essa bola, às vezes, caía no pé do jogador do Atlético Mineiro. Então, eu sentia um pouco da insegurança. Nada que comprometesse, sim, na função dele como goleiro, né? Na função dele como goleiro. Mas toda vez que o Ceará recuava essa bola para ele, para o Vinícius Machado, eu sentia uma dificuldade dele de trabalhar com os pés, ou até de afastar essa bola. Então, acho que teve uns momentos assim que eu frisei isso na rádio, né? O Homem Mal, lá, o Vavá Maravilha estava narrando. Eu falei, Vavá, eu acho que está muito perigoso esse tipo de jogada, porque na hora que sobrar no pé de um jogador de mais qualidade, isso pode comprometer. E eu acho que teve uns momentos que o Vinícius Machado não soube aliviar essa saída de bola, que eu acho que foi um problema do Ceará no primeiro tempo. Cara, eu acho que o Eric teve de novo dificuldades, assim. Ele melhorou no segundo tempo, assim, de uma maneira geral. Mas é o que está faltando para o Ceará, sabe? Ter um outro jogador que possa jogar por esse lado, que seja mais efetivo. Não sei se com o Marquinhos e o Yuri Castilho talvez vai ter mais oportunidades. Ou ele vai tentar conseguir desenvolver com o Eric algo melhor, algo mais assertivo. Porque, enfim, né, o Eric, até mesmo no Náutico, também não se caracterizava por ser esse jogador. Mas alguma coisa que o Eric possa ser um pouco mais útil em campo, né? De ser um jogador que cria mais, seja mais objetivo. Porque ele tem essa qualidade de velocidade, com drible, mas quando entra, realmente, você não espera que ele vá resolver um lance. Ele até fez uma jogada, quando ele vem cortando pelo meio, ele sai de 2 marcadores, mas realmente, assim, sabe, a objetividade mesmo, uma finalização com mais qualidade, uma jogada com mais situação, porque se eu fosse fazer aqui uma associação, tipo, vamos lá, Matheus Gonçalves perto dele é um exímio finalizador, por exemplo. E Matheus Gonçalves era um cara que tinha essa característica. Era um jogador leve, rápido, habilidoso, mas que às vezes não, em muitos jogos ele fazia o gol ali derradeiro, entendeu? O gol do respiro que o Ceará conseguia, por exemplo, em 2019. Então, acho que tá faltando mais isso no Eric, sabe? Ele entra, ele causa um calor, mas o cara para tentar mudar a partida, ele não tem sido. Então, acho que foi mais uma partida do Eric que a gente mais conhece. E o terceiro nome, que eu nem sei se eu coloquei em ordem aqui tudo, né? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, o Vitor Luiz, ele mostra, e assim, eu falei isso lá no começo, né? Quando o Vitor Luiz estava se destacando, e eu sempre estou ressaltando aqui recentemente, o Vitor Luiz, para mim, era, assim, abaixo realmente do Bruno Pacheco. E quando você vê uma diferença realmente para jogadas que possam comprometer uma situação, o Vitor Luiz, ele acaba sendo um ponto de desequilíbrio. Poderia ter custado hoje uma derrota numa falha do Vitor Luiz. O Vitor Luiz, ele foi dar um bote, assim, muito errado para um jogador muito rápido, como é o Ademir. Então, ele deveria ter esperado aquela jogada. Claro, é dificílimo hoje você marcar um jogador da qualidade como o Ademir, mas ele facilitou mais ainda. Tanto é que o Ademir teve muito campo para atacar, escolheu o passe, como ele escolheu para o Vargas ali na entrada da área, e quase comprometeu. E, novamente, ele seria um dos responsáveis direto por uma possível perda de ponto que o Ceará tivesse, como aconteceu diante do Curitiba, né? Quando ele tentou driblar 2 jogadores do Curitiba, perder a bola e acabar gerando aquele gol de empate. Então, acho que o Vitor Luiz,
ele não consegue manter a mesma regularidade que o Pacheco consegue entregar. É um jogador que tem boa bola parada, um bom chute de média distância que ele conseguiu no segundo tempo, mas defensivamente é um jogador que dá muitos sustos assim, para a defesa. Então é um jogador que requer mais ali um puxão de orelha, e também é algo que o Marquinhos vai ter que trabalhar bem com ele, essa coisa desse ímpeto, às vezes, dele não pensar direito de fazer uma leitura de jogada. Léo, para você fechar aí. Eu também... Essa saída de bola, esse chute do Vinícius Machado me incomodou demais, assim, mas não passou disso, assim, eu não acho que, na minha análise, eu não colocaria ele nessa lista dos 3 piores, assim, pela fogueira mesmo, assim. Eu acho que a saída de bola do Ceará com os pés, até com o João Ricardo, ela é complicada, assim, até com o João Ricardo, ela não deixa segurança, porque, assim, o Messias não tem uma boa saída com os pés, o Luiz Otávio não tem uma boa saída com os pés, o João Ricardo não tem uma boa saída com os pés, então, assim, isso é um problema que aflige a torcida, assim, vez por outro ataque, um time que pressiona mais, assim, pro Ceará deixa aquela insegurança. Mas, para mim, eu concordo com o Minhoca em relação ao Eric. Eu acho que o Eric, destacando a melhora dele depois da inversão, como o Thiago também bem pontuou, mas o Eric erra muito nas tomadas de decisões, porque ele não finaliza bem, ele tem a velocidade, e até eu brinquei hoje, porque teve uma hora que não sei quem foi, partiu com a bola e tinha um espaço enorme para correr, e o Eric não correu. Aí eu parei pro cara e falei assim, ele só sabe correr. E na hora de correr, ele não correu. Ele não correu. Tinha o campo inteiro aberto para ele correr, ele não correu. Assim, ele só sabe correr e não correu. Ele não finaliza. E quando ele caiu pela direita, no segundo tempo, o Atlético Mineiro deixou muito espaço pelo lado esquerdo. Muito, 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 muito. Então, assim, ele sequer tem a qualidade do passe para inverter aquela bola. Ele tentou a bola saiu sem peso. E foi caindo nos pés do Vitor Luiz e o jogador do Atlético interceptou antes de chegar no Vitor Luiz, assim. Ele não consegue inverter, ele não consegue achar um passe, e mesmo destacando que ele teve uma leve melhora, então eu colocaria o Eric como o pior do jogo. Em segundo, eu queria destacar o Zé Roberto. Eu acho que, dos que entraram no segundo tempo, eu acho que ele foi bem inútil, assim, ajudou pouco. E dos que jogaram, assim, eu não vi ninguém abaixo ao ponto de desconsiderar isso. Assim, o Zé Roberto entrou no decorrer do jogo, teve poucos minutos, mas para mim nenhum dos que jogaram mais tempo foi mais nocivo do que o Zé Roberto. Eu acho que até o Vitor Luiz, apesar desses erros na transição defensiva mesmo, que sempre já aconteceu até o gol na parte do gol mesmo do Coritiba, que foi aí um lance mais escancarado, e hoje teve aquele lance do Ademir mesmo, mas na questão ofensiva acho que ele conduziu bem a bola, eu acho que ele foi importante ali, abrindo espaço ali pela lateral, às vezes entrando em diagonal. Eu acho que ele foi útil assim, no prender a bola do Ceará naquele momento, assim. Eu sempre destaco assim, que o Ceará precisa muito do Lima para segurar a bola no campo de ataque, para não depender dos jogadores que jogam aberto, aquele tentou o drible, tentou a infiltração, bateu, a bola volta. Ataque do adversário, bateu, a bola volta. Eu acho que a peça como o Lima, que segura mais a bola, prende a bola ali na frente, fez falta. Eu acho que o Vitor Luiz hoje foi o que chegou mais perto de acontecer isso, assim, já que o Vina não conseguia segurar a bola ali. O Vina pegava no começo, principalmente no começo do jogo, pegava a bola ali, ele tinha uma disputa de corpo, ele já perdia a bola, ele caía, e o Vitor Luiz ele conseguia, pela lateral ali, prender mais aquela bola. Mas se eu consigo destacar esses dois aí, o Eric e o Zé Roberto. Não vejo um terceiro nome aí para integrar a lista, não.